Fala rapaziada, começando aqui mais uma entrevista exclusiva para o nosso canal no YouTube. Dessa vez com uma lenda do esporte, 5 vezes campeã mundial, campeã pan-americana, campeã da DCC, campeã de tudo no jiu-jitsu. Ana Carolina Vieira, nossa baby. Ana, muito obrigado aí pela oportunidade. É a segunda vez, né, que eu estou tendo a oportunidade de falar com você. A primeira vez foi lá na DXC, né, já tem um tempinho que a gente não conversa. Então, muito obrigado novamente aí por você estar aqui na DJ Cria. Muito obrigada pelo convite, Alisson. É um prazer. E como é Obrigada que tem pelo sido. convite. Não, a gente que agradece. É sempre uma honra ter uma lenda do esporte aqui na nossa casa. Queria começar perguntando como é que tem sido aí. Faltam poucos dias, poucas semanas para o CDI. Poucas Como é que tem semanas. sido aí essas últimas 2, 3 semaninhas aí do seu camp? Bom, primeiro, né, meu camp tem sido incrível. Agora a gente está na fase final, né? Só corte de peso. Já me sinto pronta. Não tem muito mais o que fazer, né? O camp já foi feito faz mais de 14 semanas que eu venho me preparando, né, pro CJI. Então, agora na reta final é só cuidar do peso, ter certeza que eu vou me manter bem. Já me sinto no meu pico, já me sinto pronta e preparada para lutar. Já tá naquela fase de querer lutar logo, sabe? Uhum. Aquela, aquela animação, né? Para poder chegar logo o dia, bater o peso e só lutar. E como que você já veterana, já participou de grandes eventos, né? Já esteve nas finais de grandes mundiais, nas finais de grandes campeonatos, mas eu imagino que sempre seja uma ansiedade diferente, né? Um nervosismo. Como é que você lida com isso? Como é que são essa retinha final para você aí? Como é que você faz no seu dia a dia para você poder um pouquinho esquecer também dessa pressão que é lutar num grande evento? O nervosismo, ele sempre fez parte, né? Toda luta, todo campeonato. E eu acho que o que muda é a maneira com que a gente vai lidando, né? Então, como você mesmo mencionou, é sempre um nervosismo diferente, né? Porque eu treino muito, eu me dedico muito, e é óbvio que eu quero que a minha performance seja excelente, que eu tenha o melhor resultado possível, né? Eu me importo muito com isso, então esse nervosismo bate. Só que eu sinto que com a experiência, né, e a terapia também, que eu venho fazendo desde de 2023, vem me ajudando muito, né? Alguns exercícios e autoafirmações que fazem com que eu acredite mais no processo, sabe? Me sinta confortável e acredite mais em mim. Então, acho que a melhor maneira para lidar com o nervosismo é eu fazer um checklist de tudo que eu fiz durante o camp, né? Reafirmar cada a cada dia, todo o meu preparo e tudo que eu abdico e me dedico para me preparar da melhor maneira. E aí o nervosismo vai dando uma diminuída, né? E vai crescendo a confiança. Então, de vez em quando eu penso no CJI, dá aquela acelerada no coração, às vezes um tremor, né? Só que aí eu dou uma respirada, penso que eu estou bem preparada, que eu fiz tudo o que eu podia, né, para chegar bem nesse evento. E aí vai ajudando, né? Vai diminuindo esse nervosismo. Perfeito. E falar um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo agora, queria saber como foi para você quando você recebeu a mensagem que você estaria, que é o convite para participar do CDI, né? O CDI é a segunda edição, mas a primeira já furou muito a bolha, né? Muito pelo trabalho que o Craig Jones faz, já se tornou um evento icônico, né? Então já está na segunda edição do que é muito considerado aí o maior GP feminino da história do jiu-jitsu. Eu imagino que seja um marco muito grande na sua Com carreira. certeza. Então, queria que você contasse um pouquinho como é que foi receber esse convite, estar participando desse evento também. Olha, desde o ano passado, né, quando ele fez esse evento durante o ADCC, eu achei ele um cara assim muito corajoso, sabe, de bater de frente com um dos maiores eventos de grappling do mundo, né? Eu recebi muitas mensagens perguntando a minha opinião e eu falei, eu acho foda o que o cara tá fazendo, né? Porque ele realmente veio, né, como atleta, agora promotor de evento e fez o evento no mesmo dia lá do ADCC, foi aquela loucura. E eu mandei mensagem para ele, né?
naquela semana falando, olha, se você tiver um GP feminino no ano que vem, adoraria fazer parte, tudo mais. Ele falou que estava trabalhando para conseguir o budget. E eu tinha essa esperança, né? Mas não sei, sempre duvidava um pouco, porque tem muito isso das queridinhas, né, dos Estados Unidos. Então eu sempre ficava meio nessa dúvida. E a Luana, ela falava muito, ela, Carol, você vai estar dentro. Não tem essa. Se eles fizerem um GP, você vai estar dentro, você é a melhor atleta. Eu falava, ai, Luana, não sei, será que eu vou ser convidada? E engraçado você falar isso, porque desde o ano passado, a gente estava marcando um camp, ia ser em agosto, né? E aí ela falou: não vamos marcar nada em agosto, porque agosto vai ser o CJI e a Carol vai estar lutando. Eu falei, Luana, mas e se não rolar o CJI? E se eu não for convidada? Ela, Carol, vai rolar e você vai ser convidada. Caramba. E eu estava mandando mensagem pro Craig, né, falando com ele falou que ia entrar em contato, e aí eles entraram em contato comigo, eu já estava me preparando, porque na minha cabeça, quando eles postaram que ia ter o CJI 2, eu falei, bom, essa é a minha oportunidade, né? Ele já tinha soltado que iria ter um evento feminino, e eu já comecei a me preparar desde lá no início do ano. Então, eu fiz uma luta no UFC, né, que foi a minha estreia, e eu sinto que aquele camp já foi um aquecimento, assim, sabe? Até o estilo de regra, de 3 rounds de 5 minutos. Então, eu já venho treinando para o CJI desde o início do ano. Sinto que eu consegui me preparar muito, né? Foi uma alegria enorme quando eu recebi a mensagem. Não podia falar para ninguém, né? Tava com aquela, ai meu Deus, eu vou participar do GP, tô dentro. E foi incrível, assim, eu me sinto extremamente feliz e grata pela oportunidade de fazer parte de um GP desse, né? Tá ali lutando entre as melhores. Eu consolidei o meu nome no kimono e o Nogi, né, desde que eu decidi lutar no Gi, me testar, tem sido meu objetivo me tornar a maior atleta nessa divisão, como eu fiz no peso médio de kimono, né? Então, eu me sinto muito honrada e feliz de poder ainda estar lutando no alto nível e poder lutar por uma premiação, né, dessa, US$ 100.000, cara. Nunca visto na história do esporte e para mim é uma felicidade enorme. Eu me sinto muito grata e feliz com essa oportunidade. Perfeito, perfeito. Eu queria só um pouquinho que você falasse um pouquinho. O Craig, ele é um cara muito ame ou odeio, né? Você ama ele ou você odeia ele. Eu nunca pude entrevistar o Craig, né? Eu vejo que ele é um cara muito. Eu tenho algumas perguntas muito específicas para o Greg, porque no mesmo momento que você vê o Craig num carro explodindo, você vê ele em algum projeto social fazendo uma ação muito, muito bacana. Você acha que com essa personalidade que o Craig tem, né, de bem ou mal, ame ou odeio, ele arrasta multidões? Você acha que ele pode ser o diferencial numa guerra de eventos que a gente tem hoje em dia, porque a gente tem muitos eventos acontecendo e você precisa ter um diferencial? Você acha que ele consegue fazer com que o CGI se destaque por conta da sua personalidade pessoal dele? Com certeza, né? Já vem se destacando. Hoje em dia, o CJI é o evento com maior visibilidade no esporte. Todo mundo fala, cara, um monte de gente seguindo, ele gera um engajamento, ele tem esse senso de humor, né? Que às vezes para mim é até muito. Eu olho e falo, meu Deus, muito louco. Só que eu realmente admiro o que ele tem feito pelo jiu-jitsu. Né? Eu vejo muitas federações falando que ai, crescem o esporte e tudo mais, só que muitos deles só colocam muito dinheiro no bolso e não deixam nada para os atletas. Então, Craig Jones pode ser o que for, eu não conheço, não tenho um contato pessoal com ele, sempre, né, que eu mandei mensagem, ele sempre foi super solícito e amigável. E assim, não tenho o que falar. O que ele está fazendo pelo esporte realmente está mudando o padrão. Está fazendo com que a gente bote a nossa expectativa lá em cima e não aceite lutar por qualquer coisa, né? Então, eu acho isso muito importante. O que ele está fazendo está mudando o cenário, está realmente fazendo com que os atletas se valorizem,
se coloquem numa posição de escolher qual evento vai lutar e de pedir uma bolsa melhor, porque o cara tá aí pagando 1 milhão para o time vencedor, US$ 100.000 para campeã da divisão. Aí vem os eventos querendo que você lute de graça ou por um valor muito abaixo do que a gente realmente merece. Coloca a gente numa posição de poder escolher, né? E fazer com que as organizações paguem melhor os atletas, façam que a gente consiga ter uma vida digna, né? E realmente viver do esporte como atleta, profissionalizando. Então, sim, o que ele faz pelo jiu-jitsu, com os projetos sociais que ele tem, é realmente bonito de ver, né? Perfeito. Criando academias e oferecendo jiu-jitsu de graça para crianças em situações, né, de necessidade. Isso é incrível. Mas também concordo. Eu vejo que o Craig, muita gente condena ele por algumas coisas, mas eu vejo que o Craig também tem feito um papel muito Sempre vão importante dentro do condenar, jiu-jitsu. né? É, Sempre vão falar alguma coisa. Não é difícil você agradar a todo mundo. Pessoas têm personalidades, têm pontos, né, altos e baixos na vida. Todo mundo tem. Então, assim, contanto que ele esteja fazendo bem, promovendo o jiu-jitsu de uma maneira legal, ajudando crianças, ajudando o esporte a crescer, cara, é isso. A gente também só não pode focar no lado ruim. Entendeu? Não sim, sei no que você está falando que criticam ele, não sei se é pelo estilo de vida que ele leva, mas isso é pessoal dele. O que sim. importa é o que ele faz pela nossa comunidade, né? Eu acho que isso que a Sim. gente tem que focar. O que cada um faz da sua vida pessoal não cabe a mim ou a você julgar. Com certeza. É. Entrando um pouquinho nesse assunto, eu não consigo, sinceramente, Ana, ver você como uma pessoa que tenha hate, né, que receba hate, mas hoje na era das redes sociais a gente sabe que infelizmente tem os valentões dos teclados muito. Você lida com isso? Isso acontece com você ou você nunca passou por isso? Não hate, eu não acho que hate, mas pelo fato de eu ser lésbica, sim, já recebi algumas mensagens bem zoadas, assim, Sério? sabe? Ou quando eu Hum. expresso minha opinião em algum. Acho que até num post do BJJ Cria, que postou de um rapaz faixa roxa. Acho que ele era amigo da Luísa. Eu lembro que a Luísa até me mandou a mensagem falando: Baby, vai lá, comenta, porque estão falando dele. E aí eu fui lá ver, cara, a comunidade detonando o rapaz, falando um monte de coisa. E aí eu Eu comentei e acho recebi que eu um lembro monte. desse post. Era um post sem kimono, de uma luta sem kimono? Não, de kimono. Era um menino gay, um cara gay, faixa roxa. Ele um É. careca. Ele estava, acho que, saindo de um omoplata, sei lá. E, nossa, o pessoal, sabe? Às vezes a comunidade do jiu-jitsu me entristece muito. E aí eu fui lá e comentei. E aí eu recebi muita mensagem me criticando e as pessoas falando um monte de besteira pra mim, assim, isso não me afeta, né? Porque são pessoas que eu não conheço, não estão no meu meio, e eu nunca vou me calar para o que eu acho que é errado. Se eu estou numa Perfeito. posição de influenciar as pessoas positivamente e proteger a minha comunidade, eu nunca vou me calar, sabe? Sim. E eu acho que mais nisso, nesses aspectos assim, quando eu e a Luana a gente postava às vezes, falando sobre casos de abuso no jiu-jitsu, a gente recebia muitas mensagens detonando a gente, por exemplo. O que Caramba. chegava a ser assustador, né? Porque está falando de situações graves que acontecem no esporte, que a gente não pode fechar os olhos, e as pessoas, eu não sei, às vezes não querem ver ou acham que é o mimimi, né? Como Uhum, falam hoje em uhum. dia. Sim, Mas sinto que, assim, no geral, eu não sofro muito hate, né, como você está entendi. falando. Eu também nem sou tão ativa em rede social, acho que isso também colabora. Quanto mais visibilidade você tem hoje em dia online, É, mais as pessoas estão ali te vendo né, tem pessoas que te seguem e vão gostar e pessoas que vão te criticar por qualquer coisa. faz sentido. Eu lembro, infelizmente, a nossa comunidade, como você mesma falou, para alguns casos ela é linda, maravilhosa, mas em alguns momentos ela lembra os tempos áureos dos anos 2000, em que pessoal retrógrado. Eu lembro de um post que a gente fez de um garoto lutando sem kimono, ele tinha uns trejeitos.
e aí o sim. pessoal começou a soltar muitos comentários Poxa, homofóbicos. E, cara, a isso gente é chegou até muito. a trancar o post naquele momento, a gente trancou Nossa. comentários, porque estava começando a passar muito do limite. Então a gente sabe que dentro do jiu-jitsu ainda tem uma parcela, a gente não pode generalizar, mas infelizmente ainda existe uma parcela que está presa há décadas atrás e não. Padrões sociais, Exatamente. crenças, né. Infelizmente a gente ainda passa por isso. Uma coisa que eu queria só tocar antes da gente passar para falar mais sobre o CGI é que você falou muitas vezes da Luana já, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dela, da importância dela na sua vida. Eu sei que ela está sempre do seu lado, eu vejo muitos posts de vocês duas juntas, né? Acho muito legal essa parceria que vocês têm. O quanto ela é importante na sua carreira, na sua parte pessoal, profissional. Fala um pouquinho, se puder. Olha, Alisson, a Lu, ela é minha parceirona, assim, minha melhor amiga. Eu sempre tive uma admiração enorme por ela como atleta, né. A Luana, para mim, foi uma das maiores atletas do jiu-jitsu. Cara, peso leve, a mulher bate em todo mundo, categoria absoluto, em todos os eventos. Brasileiro, pan-europeu, mundial, peso absoluto, peso leve, pegava todo mundo. Eu admirava demais, adorava assistir ela lutar. E ter ela como minha esposa, como minha treinadora, alguém que viveu muito o que eu vivo hoje, né? Tanto quanto as dificuldades de ser mulher no esporte, de ser gay, é, né? Dificuldade de patrocínio, de se posicionar, de viver do esporte. Muita experiência como treinadora. Para mim, a Luana é uma das melhores treinadoras da atualidade. Assim, o que ela fez comigo quando a gente abriu a Vive, eu tinha muito medo de eu não conseguir continuar lutando no alto nível. Quando a gente abriu nossa escola em 2020, porque não tinha treino. Eu não tinha treino. Não Uhum. tinha ninguém para treinar comigo e eu querendo lutar os eventos. Então ela me ajudou a ficar muito mais confiante em mim, me ensinou muito jiu-jitsu, né? Claro que eu já tinha uma base e tudo mais, mas ela mudou o meu conhecimento, me ensinou a ver o jiu-jitsu de uma maneira diferente. E ela me dá suporte em absolutamente tudo, sabe? A gente tem uma visão muito parecida das coisas, a gente compartilha muitas virtudes, sabe? E ideias. Então, ter ela do meu lado durante, quer dizer, durante a minha faixa preta inteira, eu já estou há 9 anos como faixa preta, já peguei até meu terceiro grau, meu Deus, estou ficando velha já. As mestronas aí, daqui a pouco. Quando eu olho para trás e vejo que ela está comigo desde o início da minha trajetória como faixa preta e tudo que a gente já passou junto, que a gente já conquistou, eu me sinto muito grata. Ela tem um papel importantíssimo, ela me motiva e me faz acreditar diariamente no meu potencial, sabe? E isso daí para mim foi muito importante, porque eu tinha muito problema de autoestima, assim, sabe? Até mesmo ganhando os eventos, eu sempre me questionava muito, Uhum. sempre questionava a minha capacidade. E a Luana, ela é muito confiante. Então, quando ela me contava dela como competidora, eu ficava, mas como você tinha essa confiança? Ela, Carol, eu sabia que eu ia ganhar. E você tem que sentir isso, você tem que pisar no tatame sabendo que você vai ser vencedora, porque ninguém te para e tudo mais. Então, ela me deixava muito confiante, me deixa, né? E ela tem um papel importantíssimo, assim, é parceirona, tá comigo nas derrotas, nas vitórias, nos momentos difíceis, e eu me sinto muito grata por ter uma Pô, pessoa como ela do meu lado. pô, irado, muito legal ouvir isso, Ana. Mudando um pouquinho e voltando para falar um pouquinho mais do Obrigada. CGI, eu vi que você fez o seu camp, ou está fazendo o seu camp na Biteam, né, na Eu fiquei lá ex-equipe 2 de semanas. campeões. Ah, Como é que foi essa experiência de ficar lá, fazer esse camp, e qual foi a sua motivação? Por que que você decidiu fazer esse camp lá na Biteam? O que que você viu que eles poderiam agregar no seu jogo de diferente? Alisson, eu já fazia um tempo que eu queria treinar num lugar diferente, porque
como eu mencionei para você, a gente está construindo, né, o nosso grupo ali de competidor. Então, meu treino principal era a Luana, e como a Lu, hoje em dia, muita lesão, às vezes não consegue estar treinando e tudo mais, sabe? A gente conversou e eu falei: o que que você acha de eu ir treinar, sabe? Passar uma semana, 2 semanas numa outra equipe treinando. E a gente conversou. Eu sei que a B-Team é uma academia, né? Uma equipe que só é no Gi, então os caras são especialistas nisso. Tem Sim. muita gente boa. E eu decidi, né? Falei, vou mandar uma mensagem para eles, ver se eles estão abertos a receber pessoas de outra equipe. E foi incrível, assim. No início do ano, para minha luta do UFC, eu fiquei uma semana lá. E Ah, dessa vez eu fiquei 2 semanas. Passei uhum. 2 semanas treinando com Nick Ryan, com Damien, e foi incrível. Eles são muito bons, sabem muito jiu-jitsu, muito técnicos, e eu me senti muito bem recebida. Treinei com muita gente diferente, pessoal com muito jogo de ataque de pé, ataque de calcanhar, Hum. sabe? Então, isso, mais uma vez, falando sobre confiança, isso foi aumentando a minha confiança nas minhas técnicas e nos meus ajustes, porque é algo que não tem muito aqui na Vive, né, na nossa escola. O pessoal não faz esse jogo, são muito faixa azul, né, de kimono, faixa roxa. Então é um jogo diferente. O pessoal do Nogi tá um pouco mais à frente, eu acho, né, do sei hoje em dia. Hoje em dia as escolas já trabalham mais isso, Eu mas não diria, o pessoal do Nogi, mas acho que o pessoal americano costuma treinar mais ataque de perna. Eu acho que o pessoal americano eu gosta acho que são mais mais dessa parte. fissurados nisso, né, nos ataques ali de heel hook, Sim. false ripping, enfim. Então eu conversei com a Luana, ela achou uma boa ideia, sabe, e foi incrível. Eu me senti muito bem treinando lá, fui muito bem recebida, aprendi muito, consegui ajustar muita coisa no meu jogo, treinar com pessoas diferentes, eles têm muita gente no tatame, né? O tatame lotado, então muita opção de treino, corpo, jogo diferente. Então foi super importante para mim poder passar essas 2 semanas lá, me testando e sentindo como que o meus ajustes estão, o que precisava melhorar, aprender coisa nova, sabe? Eu acho tão legal poder continuar aprendendo com jiu-jitsu, sabe? Numa constante evolução. Então, eu evolui muito nessas 2 semanas que eu passei lá, só que a maior parte do meu camp foi aqui na Vive, Uhum. treinando com a Luana, com os meus alunos, e eu tô me sentindo muito bem. Que ótimo, que ótimo. Só uma pergunta: como é que você tem feito então para lidar com agora o fato de você ter que lidar com uma academia, né? Você tem uma academia, aluno, não agora, né? Mas já há um tempo você tem que Sim. lidar com essa. E tendo que dividir, porque você ainda é uma atleta de alta performance, né? Então você vai ter que continuar fazendo esses campings, por exemplo, ou você vai tentar de alguma forma trazer esses campings para sua academia. Como é que você está pensando isso para o futuro, tendo que dividir ainda a alta performance com a gerenciar uma academia, dar aula e tudo mais? Olha, trazer pessoas, já a gente já fez isso, né, de trazer outras atletas para passar um tempo aqui treinando comigo e me ajudar a me preparar. Só que eu sou uma pessoa que, para me tirar da minha rotina, eu não gosto de sair da minha rotina. Por mais maçante que seja, tá dando aula, administrando tudo, treinando, eu até falei isso com a minha terapeuta, falei: "Nossa, tá sendo tão difícil ir para o Texas". Ela: "Por quê?". Eu falei: "Ai, não sei, ficar longe de casa, ficar longe da Betânia, da minha bulldog, da minha casa, sabe, da Luana, dos meus alunos". Só que toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente cresce. Então, a gente até pensou em trazer alguém, mas eu falei: "Quer saber? Se isso me deixa tão desconfortável, eu vou". Fica lá sozinha, num lugar novo, né, que não são assim, não tô diariamente ali com o pessoal. Ficar lá só treinando é algo que eu também faz muitos anos que eu não faço, né, Uhum. só treinar.
durante o dia, eu trabalho o tempo inteiro, tô na correria. Então, foi algo que, assim, é difícil, sabe, com a escola, só que eu gosto da minha rotina. Eu Sim, não sei se eu não sei, eu não consigo hoje em dia só treinar. Eu acho que eu prefiro ir fazer lá uma parte do camp fora, 2, 3 semanas, mas voltar, sabe. sim. Eu gosto do ambiente aqui, eu gosto dos estímulos de treino da Luana, me Uhum. sinto confiante, é bastante treino específico, sabe, fundamentos. Ela como coach, eu acho importante eu ter ali, né, é a pessoa que vai estar no meu corner, então ouvir o coaching dela durante os treinos é algo que me fortalece, sabe. Mas hoje em dia eu já tiro de letra, assim, a rotina de dona de academia e atleta. Hoje em dia eu consigo priorizar bem melhor do que quando eu abri a academia. E até também de Perfeito. estar mais estabilizada com a Vive e tudo, acho que o início é mais difícil, né, agora com a academia estabilizada, tudo fica mais tranquilo. Perfeito. Eu acho que tem muito, acho que isso vai muito de atleta para atleta, né? Tem pessoas que acham que o atleta, quando ele vai lutar, ele tem que ficar recluso dentro da academia e treinar, mas tem Nossa, atleta que, para a cabeça, não adianta você treinar que nem um maluco 24 horas por dia e você não tá bem de cabeça. Se está com perto certeza. da sua família, se está perto do local onde você gosta, faz bem para você, isso também vai te ajudar no seu camp, né? Não sei como que se você concorda Sim. com isso. Não, eu concordo 100% com você. Isso daí pra mim, antes quando eu era mais nova, assim, sabe, eu fico pensando: "Cara, por isso que meu corpo hoje em dia é todo quebrado", que eu treinava tudo errado, era todo dia porrada na Jeff Team, de Ah, segunda a sexta, treino de manhã, treino de tarde, 2 treinos à noite, tipo assim, é loucura. Eu acho que foi importante eu passar, né, uhum, por essa fase que, né, a faixa colorida ali para você cascorar e passar mesmo por aquilo, né, acho que a gente tem que passar por essa fase. sim, Mas vai chegando um momento, assim, que vai sentindo lesão, o corpo já não recupera igual antes, eu sinto bastante isso hoje em dia, então eu prefiro ter qualidade ao invés de quantidade, uhum, sabe. Hoje em dia eu funciono muito melhor não hoje em dia, né, já faz alguns anos, fazendo uma boa preparação física de manhã, fazendo um treino forte, descansando o restante do dia, dando as aulas, né. Eu tô diariamente treinando jiu-jitsu. Então não é que eu treino, descanso. Não, tô ali, tô ativa. Cada vez que eu ensino, eu aprendo, então eu também gosto disso, sabe, toda vez que eu estou ensinando os meus alunos, uma semana está fazendo uma certa posição, eu começo a fazer nos treinos, porque uhum. está ali, né, fresco na minha cabeça. Então, eu não gosto de dessa parada não, de só treinar e ficar recluso, "Ai, Sim. não quero ninguém perto", sabe, "tô de dieta". Não, acho que o processo tem que ser leve, você tem que estar feliz, tem que estar de boa, porque aí tudo fica mais leve, Perfeito. sabe. Quando Uhum. você tá com um bom espírito, uma boa energia, não é a quantidade de treino. Acho que o ambiente, você tá feliz, em paz, com pessoas que você gosta, acho que faz total diferença. Perfeito, perfeito. Eu também penso bastante assim, acho que o atleta ele tem que fazer o que é o melhor para ele se sentir, bem. Falando mais do GP, esse vai ser um GP inicial, né, o primeiro GP do CDI, 4 Sim, atletas de elite, dessas 4 você enfrentou apenas a Helena, né, no sim, ADCC, com a Helena. nunca lutou contra a Adele nem contra a Sara, né? Nunca enfrentei nenhuma das 2, só a Helena. E o que que você acha dessas outras 3 atletas que vão estar no GP também junto com você? Cara, a Adele, atual campeã peso absoluto do ADCC, a performance dela em 2024 foi impecável, assim, né, para uma peso pena, eu acho que ela é, Acho que peso sim. peso Não, pena, acho que ela é um peso abaixo do pena, se eu não me engano. Mosca. Puma. Não Poxa, lembro.
Agora, não lembro Peso, agora. acho que mosca nem tem no jiu-jitsu, Não, tem? acho que é MMA. Não, acho que é Acho peso que pluma ela dela. é Vale pluma. pluma, acho que Uma sim. pena. Ela agora tá, parece estar mais pesada, assim, tá forte. Sim, provavelmente deve Mas estar. teve uma performance incrível, né? A maior campeã, né? Se for olhar assim de título, tem o maior título do grappling. Então, é uma atleta perigosa, com muito ataque de braço, de pé. Estudei o jogo dela, uma guarda boa ali. A Helena, uma atleta que vem crescendo cada vez mais, finalizadora, com um jogo ali chato, né, de inversão. E a Sara chegou aí na faixa preta, tá fazendo uma boa campanha, né, na carreira dela, vem vencendo tudo, é uma atleta nova, né, na faixa preta, mas que os resultados não mentem, né? Então não tem luta fácil ali. Ali estão as melhores e eu me sinto honrada de fazer parte desse momento, de estar ali com essas atletas da nova geração, né? Então, eu tô animada para lutar com qualquer uma delas, porque para chegar num evento desse, você ganhando das melhores, aí é o melhor, né? É, com certeza. Dá Mas para escolher qualquer uma que vier, quero as piores lutas, assim, né? No bom sentido. uhum, uhum. Então, me fala, dessas três, qual seria a pior luta para você, entre aspas? A pior. Cara, se for pensar, acho que. Acho, nossa, agora você me pegou. A pior. Talvez a Adele. Uhum, Acho que a Adele. Perigosa ali. Essa luta dela aí com a Fionn, né? A Fionn, uma grande campeã, errou ali com ela, uhum. tomou uma chave de pé ali que violenta, né? Então tem que estar muito alerta, muito presente, não pode errar. Mas você também defende muito bem chave de pé e você mostrou isso no próprio final do ADCC contra a Helena, né? Que é uma finalizadora nata, né? Que ataca muito o pé. Basicamente, o jogo da Helena é atacar pé, perna e tudo mais. Ela vai construindo. Às vezes surgem os ataques de outros, Sim, mas normalmente parte de um ataque de perna dela e você defendeu com maestria e conseguiu a vitória em cima dela, né? Então acho que isso seria uma vantagem sua com relação tanto a Helena quanto a própria Del. com certeza. Eu me sinto extremamente confiante no meu jogo por cima. É até engraçado você falar aí sobre as defesas, porque eu fiz uma luta em 2021 contra a Elizabeth Clay. E na Aham. época ela estava finalizando todo mundo, assim. A garota tava, meu Deus, pegando geral. E quando eu fechei essa luta, eu lembro que muita gente falando: nossa, a Baby vai bater em 30 segundos. E não sei o que. Eu falei: caraca, cara, peraí, né, gente? Também eu sei que eu não sou do Nogi, mas eu entendo algumas coisas ali. Eu fiz um treino, meu camp foi basicamente não deixando entrar embaixo, né? Eu separei o camp assim, a gente fez primeiro não deixando entrar, aprendendo a evitar que ela entrasse embaixo e achasse as conexões para atacar pé ou joelho, e depois as defesas, entendendo os mecanismos, o que que. Porque eu não sabia nada, não entendia nada de como defender heel hook. E eu sinto que aquela luta foi extremamente importante para mim quando eu fiz a final com a Helena, porque eu já tinha treinado muito, já entendia muito bem. Então, quando eu estava me preparando para o DCC, eu também fiz muita aquele antijogo de não deixar chegar Uhum. e já estava muito mais ágil para responder às defesas. E, e eu sabia que a Helena ela ia, né, é uma atleta um pouco previsível, talvez. Não gosto de falar assim, mas é o jogo dela, né? É isso que ela faz de melhor. Então eu já estava esperando
E eu me senti muito bem ali por cima. Eu senti que anular o jogo, e até quando entrou não me desesperei, porque eu acredito que o conhecimento ele te traz a confiança. Eu acho que se a gente É, só tem surpresa ali, o que está acontecendo? Você bate. Porque você vai errar e vai abrir espaço. eu ia exatamente tocar nesse ponto da sua luta contra a Helena novamente, porque talvez, acredito que muita gente quer ver essa revanche, né? Pode ser que aconteça agora no CGI 2, mas como você mesmo falou, e você ficou meio receio de falar, mas eu posso falar, o jogo da Helena nesse quesito, ele é um pouco previsível quando a gente fala de no-gi, porque é o que ela tem feito em basicamente todas as lutas, né? Não tem como, Funciona. entendeu? Então, o que ela faz é sentar e atacar o pé, a perna constantemente. Então, não é nenhum demérito aqui que a gente está falando dela, é o jogo Sim, dela. claro. Jogo forte, né? Exato, e é um jogo forte, é um jogo que funciona, tem funcionado, então não tem, né, nenhum demérito aqui. Mas o que eu queria falar é, de um ano para cá, muito dificilmente isso mudou, né? Provavelmente evoluiu, mas você também Sim. evoluiu. Você acha que ela vai tentar, caso vocês se enfrentem, mudar o estilo de jogo dela, porque ela viu que não deu certo, porque você anulou completamente o jogo de chão dela ali. Você acha que ela tentaria fazer um jogo diferente ou não? Você acha que ela não tem muito para onde correr e tentaria novamente de outras formas, mas a mesma finalidade? Alisson, isso foi algo que eu pensei muito quando eu vi, né, que ela estava no CJI e eu já estava me preparando. Eu falei, bom, eu entrando, a gente vai acabar se enfrentando, né? Às vezes eu já visualizei ela na minha primeira luta, ela na minha final, e, e me veio isso. Será que ela vai só sentar e vai fazer guarda? Ou será que ela vai tentar trocar em pé? Então, assim, eu sinto que eu não vou ser surpreendida. Se ela tentar trocar em pé, eu tô preparada. Venho fazendo wrestling toda semana já há mais de um ano, então minha parte em pé melhorou muito. Eu sei que ela, como atleta e competidora, com certeza também evoluiu. Só que eu acredito muito na minha experiência e nas minhas habilidades. É claro que eu vou buscar ficar por cima, porque esse é o meu jogo forte. Se a gente trocar em pé, eu acredito que eu consiga achar espaço para colocar ela para baixo e fazer ela fazer guarda, né? Perfeito. Então, sei, pode ser que ela queira trocar em pé, mas eu tô me sentindo muito bem. Sei que tem que ficar ligada ali com aquela falsa queda, né, que ela dá para entrar embaixo. E o que ela fizer, assim, eu vou enfrentar e com muita vontade de ser campeã. Me sinto preparada em qualquer cenário. Perfeito. A gente realmente não vê a Helena trocando muito em pé, e é por isso a minha pergunta, né? Porque o jogo dela é esse. E também tem um fator que é muito importante, que é um fator psicológico, né? É muito. Você, como atleta, vai poder me confirmar isso, né? Eu sou um analista, barra jornalista, mas o fator psicológico é muito importante, porque no sentido, quando você usa a sua melhor arma e ela não funciona, como aconteceu com a Helena contra você, é muito ruim você tentar usar essa arma de novo e correr o risco dela não funcionar. Então tem sempre aquela, cara, se eu usar a minha melhor arma de novo e não funcionar, o fator psicológico acho que conta muito nessa parte. O que que você acha disso? Conta. Por isso que, como atleta, eu acredito que a gente tem que estar buscando evoluir e ampliar o nosso conhecimento em diferentes fundamentos, né? Eu tenho ali uma base forte por cima, né? Sempre lutei por cima a minha carreira inteira. E é claro que a cada luta eu busco evoluir, eu assisto as minhas lutas e vejo o que, que eu poderia fazer diferente, trabalho diferentes tipos de passagem, escrevo o que eu quero melhorar durante o camp, sabe? E aí eu vou fazendo aquele checklist que eu Uhum. te falei, então a parte em pé, o que, que eu quero melhorar? Arm drag, meu double leg, meu single, meu body lock, e eu vou fazendo ali a listinha. Então, eu vou fazendo os drills e eu sinto a evolução diariamente nos treinos, sabe? Porque e eu lembro isso, o Rodolfo também falava para mim, você tem que ser uma atleta completa, você não pode só ter um jogo, né? Você não pode só ser boa ali quedando, ficar por cima com os dois joelhos ou só atacar pé.
ou sei lá, só fazer um tipo de passagem, porque se a garota te anular, o que que você vai fazer? Então eu busco abrir o meu leque, ter várias opções, né? Então até por baixo também eu me sinto muito bem fazendo diferentes tipos de guarda, guarda de gancho, single leg X, guarda X, porque eu sei que quando a gente está no alto nível, se a gente só tem um tipo de guarda, fica muito limitado. E é como você falou, se a pessoa mata teu jogo, você fica sem cartas. Exatamente. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente entende do jiu-jitsu, melhor. Então, acredito que, como atleta hoje em dia, o meu conhecimento me traz essa confiança, sabe? De qualquer situação, começou montado. Eu entendo o que, que eu preciso para escapar de uma montada, eu entendo o que, que eu preciso se ela estiver ali com atacando a botinha, entendeu? Como que eu previno ela de entrar num heel hook, como que eu passo de double one numa emborcada, numa cruzada de joelho, as Perfeito. transições. Então acho que o psicológico, eu me fortaleço com a minha evolução, né? Vendo ali os meus drills, trabalhando diferentes guardas, passagens, ataques. Perfeito, perfeito. Ana, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Sei que você tem um tempo Ah, muito Alisson, corrido também, obrigada. mas eu agradeço esses 40 e poucos minutos que a gente ficou aqui. Foi um bate-papo muito legal. Espero que quem esteja aí em casa assistindo a gente tenha gostado. Vai gostar, né? Ainda vai sair esse Ah, é, episódio. eu já ia perguntar, a gente está ao vivo? Não, não, Eu a não gente não tá ao vivo, não tá ao vivo, não tá ao vivo, não. O pessoal que vai assistir aí, espero que goste, né? E muito boa sorte para você, Ana, lá no muito CGI obrigada, 2. A gente fica aqui na torcida sempre por você. obrigada. Rapaziada que ficou aqui até o final, segue lá a Ana, o Instagram dela tá aí aparecendo para vocês. Não se esquece também de assistir o CGI no dia 30 e 31 de agosto, agora também, que vai ser um evento imperdível, né? Ninguém pode deixar de assistir. E é isso, pessoal. Ana, muito obrigado novamente. Foi Muito assim, obrigada, Alisson. Foi um prazer poder conversar com você e falar um pouquinho sobre a minha preparação, um pouquinho da minha vida. Obrigada e vamos com tudo. eu que agradeço, Ana. Vejo você na próxima, hein? Tchau, tchau, hein? Tchau, Rapaziada, bom dia. os. Tchau.